Você não está cansado, você só está vazio. O que você chama de falta de energia é, na verdade, uma falta de sentido. Um cansaço que não se resolve com café ou com um descanso, porque não é do corpo, é da alma. O nome disso, meu amigo, é assídia, um pecado milenar, um veneno espiritual, ou mesmo o demônio do meio-dia, como já diziam os monges. Ele chega quando o dia está mais claro, mas tudo parece perder o sentido. Você acha que está vivendo, mas está apenas vegetando, empurrando a existência com séries, comida e dopamina barata. Se você está satisfeito com sua morbidez interior, pode fechar esse vídeo agora. Mas se alguma parte de você ainda clama por vida, então fica, porque hoje a gente vai falar do pecado que você comete o dia inteiro sem perceber. A assídia é muito mais do que a preguiça, muito mais do que o desânimo. É um estado espiritual de afastamento do sentido, do bem e do sagrado. São Tomás de Aquino nós chama de tristeza pelo bem espiritual. É uma tristeza que não vem porque algo ruim aconteceu, mas porque o que é bom exige demais de mim. Ela é silenciosa, insidiosa e muito comum. Não apenas entre os religiosos, mas no cotidiano de qualquer pessoa que se sinta entediada pela vida, incapaz de rezar, de silenciar e de contemplar. Evagrio Póntico, no século IV, já dizia que a assídia levava o monge a olhar para a janela esperando que algo atirasse dali. Ele não queria mais viver em sua vocação, ele queria escapar. E hoje? Hoje a gente olha a mesma janela, que seria agora a tela do nosso telefone. Esperamos uma notificação, uma mensagem, um vídeo novo, fugimos do que realmente importa e chamamos isso de quê? De liberdade. A assídia não é apenas uma fraqueza, é a fuga disfarçada de cansaço, é a desistência fantasiada de liberdade. Agora a gente precisa voltar um pouquinho na história e perceber que a palavra assídia vem do grego akédia, que significa literalmente sem cuidado. Não se trata apenas de não fazer algo, mas é não querer mais cuidar da sua alma. Evagrio foi o primeiro a sistematizá-la como um dos 8 espíritos maus que combatem um monge. João Cassiano leva essa tradição ao ocidente, Gregório Magno a insere entre os 7 pecados capitais. São Tomás de Aquino a trata com profundidade na Suma Teológica e no De Malo. Ele a considera um vício capital, ou seja, uma raiz de muitos outros pecados. Ela não só paralisa, ela gera outros males: o desespero, a pusilanimidade, o rancor, a malícia, divagação mental, curiosidade vazia, falação fútil, inquietação corporal e instabilidade. A alma se dissolve em agitação estéril. E aqui temos um paradoxo moderno. Nunca tivemos tão ativos e tão paralisados ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você já se sentiu assim. E trazendo agora para os dias de hoje, a assídia ganhou novas roupagens. A gente não diz mais estou tomado por um demônio. Dizemos não tenho mais energia, nada mais me motiva, acho que estou em crise. Chamamos de ansiedade o medo do silêncio. Chamamos de burnout a recusa da oração. Chamamos de crise existencial, que é no fundo rejeição do bem com o B maiúsculo. Viktor Frankl diria que o homem moderno sofre de uma neurose nogênica, ou seja, um vazio causado pela falta de sentido. Ele busca prazer, sucesso, distração, mas é tudo ruído. E o que ele mais teme na realidade é a cela interior, onde não há escapatória, onde o confronto com Deus e consigo mesmo é inevitável. O homem assidioso é aquele que no fundo já desistiu de ser o que foi chamado a ser. É aquele que não quer mais carregar o peso da sua vocação, que trocou a grandeza pelo conforto. E depois disso você pode estar pensando, ok, mas como eu faço para poder evitar? E eu te digo o seguinte, que a assídia ela começa com uma breve leveza, um leve desânimo, uma indiferença, mas que logo evolui. Abandona-se o coração, abandona-se a profundidade, zomba-se da virtude e, acima de tudo, foge-se da responsabilidade. E então vem o ativismo, a busca desesperada por fazer algo, qualquer coisa, só para não pensar. A assídia nos empurra a uma vida superficial e chamamos isso de produtividade. Ela se manifesta no tédio das coisas sagradas, no cansaço de ser bom, no desprezo no que antes era encantador. E na prática, ela se revela na dificuldade absurda de começar o dia, de sair da cama, de tomar banho, de fazer o mínimo. Tudo que antes parecia ser natural para você, agora se torna muito mais penoso. A alma, ela se arrasta como quem carrega correntes invisíveis. A assídia rouba o prazer do bem e nos aprisiona no prazer do vazio.
E talvez agora uma das partes mais importantes seja reconhecer as filhas da Assídia. E você fala, caramba, mas a Assídia tem filhas? É, tem sim. Segundo São Gregório Magno e São Tomás de Aquino, a Assídia gera 7 filhas perversas. A primeira delas é o desespero, que nada mais é do que a crença de que nada mais vale a pena. A segunda é a pusilanimidade, que é a recusa de sonhar alto, de lutar por uma grandeza maior. A terceira é o torpor contra os preceitos, que é a negligência da vontade. A quarta é o rancor, que significa a raiva dos que nos chamam ao bem. A quinta é a malícia, que é o desprezo pelas coisas santas. A sexta é a divagação mental, que é a incapacidade de concentração. E a sétima é a curiosidade vã e a verbosidade, que é aquele falatório estéril, que é a busca do ruído. Essas filhas da Assídia explicam muito do nosso comportamento de hoje em dia. O excesso de redes sociais, a necessidade de movimento constante, uma raiva gratuita por Deus e pelas outras pessoas. E tudo nasce de uma alma fatigada de seu próprio chamado. Se para cada doença existe um tratamento, para a Assídia não é diferente. Mesmo ela sendo um mal bem atual, a gente utiliza um remédio bem antigo e bem popular, que é permanecer. Os monges chamavam isso de paciência da fé. É ficar, rezar mesmo sem a vontade, é cuidar da alma mesmo sem o gosto. Depois vem a disciplina, pequenas vitórias contra o nada, rezar um salmo, ler um trecho do evangelho, cumprir um dever, vencer o impulso de fugir e também o amor à verdade, o cultivo da contemplação, a redescoberta do silêncio. A assídia se vence com constância e humildade, e acima de tudo esperança. Acreditar que o bem ainda é possível, que Deus ainda fala, e que a alma, mesmo que ferida, ainda pode arder. Frankl via no homem moderno uma alma órfã de sentido. Ele falava de neuroses espirituais, chamadas de neuroses nogênicas, causadas por um vazio sem sentido. O homem assidioso é o que vive anestesiado, busca atalhos para viver a dor do real, e se perde na dopamina fácil, vícios, pornografia, consumismo e muita ansiedade. Freud via a melancolia como um luto mal resolvido. Frankl vê como falta de verticalidade. E a assídia, podemos dizer, é uma síntese disso tudo. Luto do espírito, ausência de sentido e uma fuga da vertical. Ela é o pecado de quem desistiu de ser imagem e semelhança e preferiu ser apenas uma engrenagem. O homem moderno perdeu a capacidade de adorar. Tudo nele está virado para si mesmo, e é por isso que está cansado, vazio e assidioso. A assídia é o pecado de quem perdeu o encantamento, mas a vida cristã é encantada, porque é real. Ser cristão é aprender a contemplar, é aceitar que existe sentido, mesmo quando não sentimos nada. Cristo não nos chama a uma vida sem dor, ele nos chama a uma vida plena, que exige o abandono da fuga e a coragem de compromisso. Por fim, eu quero te dizer, você foi feito para arder. Se esse vídeo falou com você, não o ignore. Não deixe que a assídia te convença que você vai ver depois. Se inscreva e compartilhe. Nos vemos no próximo pecado.